com uma super cara de sono, porque eu tô com uma necessidade de falar sobre esse assunto. Passei a noite pensando sobre isso, então cá estamos. Já aviso que tem um alerta de spoiler sobre o documentário O Mistério de Maia, que foi o documentário que eu assisti ontem à noite. Algumas pessoas já tinham me recomendado, e a minha psicóloga também falou sobre ele, e aí ontem eu fui assistir. E eu fiquei bem abalada. É a história de uma menina que tem uma síndrome de dor crônica, com um diagnóstico super demorado também, muito parecido assim com o que muita gente passa com a fibromialgia, né? Não é fibromialgia que ela tem, é outra síndrome. Mas existe essa demora no diagnóstico, e no caso a menina foi perdendo o movimento, ela foi tendo sintomas que foram se agravando muito, e aí finalmente ela encontra um tratamento com ketamina. É um tratamento que funciona pra ela, um tratamento super intenso, um tratamento que induz coma. Foi uma coisa assim, né? Eu recomendo muito que vocês assistam pra entender a dinâmica lá do que aconteceu, né? Um caso que aconteceu nos Estados Unidos. E enfim, assim, resumindo, chega um momento em que a menina está passando mal e os pais levam ela pro hospital. E nesse hospital, eles são acusados de abuso infantil, como, assim, maus tratos, né, pra própria filha. A mãe chega falando do diagnóstico, ela tem isso, o tratamento é esse, ninguém ouve. Começam a tratar a mãe como louca, histérica, né, tá querendo mandar, tá, enfim, começa a criar toda uma situação. Os pais são acusados de abuso infantil e perdem a guarda da própria filha. Essa história se desenrola numa coisa muito trágica, que eu vou parar por aqui pra não estragar totalmente o documentário pra quem quiser assistir. É uma história bem triste, bem impactante, e que aconteceu não só com essa família, mas com milhares de famílias nos Estados Unidos. E mexeu muito comigo, mexeu muito comigo. Eu tava programando pra postar hoje um Reels que fala justamente sobre o fato da gente não precisar aguentar humilhação em consultório médico, da gente saber que a gente não precisa se submeter a isso, de que a gente não precisa baixar a cabeça pra médico. Só que eu, né, depois de assistir isso, eu achei que eu precisava falar sobre isso e gravar um vídeo. Depois eu posto esse Reels, mas acho que o assunto merece um pouquinho mais de reflexão, né, sobre. Esse Reels que eu ia postar, né, ele foi motivado justamente por esses relatos, não só meus, mas de 99% das pessoas que me seguem aqui, de terem passado repetidamente por situações de constrangimento em consultório médico. Assim, uma vez eu fiz uma caixinha de perguntas, né, sobre situações, frases que as pessoas já ouviram em consultório. E assim, é um show de horrores, gente, show de horrores mesmo. Se parece mentira, porque tem médico que chega a falar que tá faltando na vida da mulher, entendeu? Tipo, ah, você não tá namorando, você vai ficar assim pra sempre, se acostuma, vai arranjar um trabalho, enfim, as coisas mais humilhantes, assim, possíveis, né? Fora os deboches, as risadas, os olhares de dúvida. E a menina, nesse documentário, é uma criança, uma criança. Ela relata, tá no hospital, e eu vi as enfermeiras debochando dela, falando que ela tava inventando, que ela não tava sentindo dor, coisa nenhuma, que quem tem dor não faz isso, não faz aquilo, porque tinha dia que ela tava melhor, tinha dia que ela tava pior. E aí eles falavam, ah, tá vendo? Ela consegue andar, então ela não tá tão mal. Então, assim, um abuso psicológico que acontece, e a gente sabe que acontece, porque isso acontece com a gente, com a fibromialgia, isso acontece com outras síndromes dolorosas crônicas, isso acontece muito com mulheres no sistema de saúde, que perpetuam essa visão, essa imagem de que a fibromialgia é uma doença de pessoa que tem baixa autoestima, de pessoa que não se ama, que não sabe se posicionar, que não sabe falar das próprias emoções, ou então que tá querendo chamar a atenção. E assim, isso é uma coisa extremamente cruel, isso é uma coisa que acaba com a vida de uma pessoa, acaba com a autoestima de uma pessoa, sem falar que nesse meio tempo a pessoa fica sem tratamento, porque acham que ela tá louca, que ela tá criando um caso e tratam ela como uma pessoa, assim, problemática, né? Em vez de fazer um tratamento mesmo, direcionado pra fibromialgia. E eu fiquei profundamente abalada com esse documentário, fiquei muito revoltada, assim, e muito com esse sentimento da importância de estar aqui falando sobre isso, trazendo isso para as pessoas, delas saberem que o que elas sentem é válido, é digno, é genuíno, que elas não precisam passar por isso, né? Médico tem uma síndrome de Deus. Tem um filme que eu não lembro exatamente qual é, eu acho que é Patch Adams, que tem uma cena na faculdade de medicina, que tem um discurso, né, no primeiro dia de curso dos alunos que estão chegando, que vai falar que eles vão salvar a vida das pessoas, que eles vão fazer isso, e que, basicamente, assim, que eles são deuses. Ele usa essa palavra, que eles são deuses. E é um pouco isso que tá na cabeça de muitos médicos mesmo. Eles são deuses, eles se sentem acima das outras pessoas, eles se sentem um ser superior na sociedade. Então, quando você vai confrontar, quando você vai falar, esse é meu relato, né, isso aqui é o que eu sinto,
Eles acham que não importa, porque o que importa é o que ele leu no livro lá em uma aula da faculdade. Então a gente precisa ter muita confiança, muita força para confrontar esse ser superior que acha que sabe de tudo. Antes que venha algum médico reclamar, né? Porque toda vez vem algum médico que fica doído, alguma médica, mas nem todo médico. Gente, não é todo médico, tá? Não é todo médico, mas são muitos, são muitos. Eu tenho certeza que quem tá me ouvindo aqui já teve mais de uma experiência com isso. Eu já tive muitas e muitas experiências com isso. Então, infelizmente, essa é a realidade. A gente tem que aceitar isso. Se você é um médico que não é assim, então é sua obrigação também fazer parte dessa luta, do nosso lado, porque os seus colegas são assim. Então, infelizmente, a gente passa por isso, né, em cada consultório. Eu vou no nutrólogo para fazer um ajuste na minha alimentação, ele questiona meu diagnóstico, ele fala que eu tenho fibromialgia porque eu resolvi parar de comer carne. Aí eu vou no quiro, porque eu dei mau jeito no pescoço e eu quero, né, soltar a minha coluna. Ele fala que eu tenho fibromialgia porque meu pé pisa torto para um lado. Então, assim, cada médico questiona meu diagnóstico, coloca você em dúvida, faz você se sentir inseguro em relação ao seu diagnóstico que você tem. Sim, existem muitos diagnósticos errados de fibromialgia exatamente pela falta de capacitação médica. Então isso não é um problema nosso, isso é um problema do médico que não está se informando o suficiente para ser capaz de atender essa demanda da fibromialgia. Mas a questão é, fibromialgia existe, fibromialgia tá aí e não é justo que a gente fique sendo questionada toda hora em relação a isso, né? Ou que fiquem sugerindo tratamentos para você curar a sua dor ou para eliminar a sua dor, eliminar sintomas, né? Essa palavra que eu detesto. Enfim, esse desabafo e alerta muito sobre a gente se unir e se respaldar nessa guerra que existe hoje entre pacientes e médicos quando a gente fala de síndromes dolorosas crônicas, principalmente em mulheres. E o antídoto para isso, assim, no meu ver, né, além de uma terapia psicológica, que infelizmente não é todo mundo que tem acesso, para poder ter estrutura emocional mesmo, para poder saber gerenciar tudo isso, esses conflitos, essas inseguranças, essas situações que acontecem, né, de descaso, de abuso, de deboche em consultório médico, que até é surreal a gente tá falando disso, né, assim, é bizarro a gente tá falando disso, né, de um profissional que supostamente deveria cuidar da gente, mas enfim, a gente de alguma forma conseguir gerenciar essas emoções e a gente se informar. Fibromialgia hoje já é mais conhecida do que essa síndrome da menina do documentário, né, que lá ninguém no hospital sabia, ninguém, tava todo mundo construindo essa história de que a mãe era uma louca psicopata, de que a menina estava inventando, nos causou, assim, danos permanentes para a família. E um dos antídotos para isso, na minha opinião, é a gente se informar, é a gente saber, né? O médico vai falar uma coisa, você vai falar, não, não é. Já tem estudo mostrando isso, né? Olha aqui, isso aqui é assim, não é, isso daí você tá antigo. Por quê, né? Por incrível que pareça, assim, da minha experiência, a maioria dos médicos está muito atrasada no que diz respeito a fibromialgia e tratamento de fibromialgia. Mas assim, muito atrasada mesmo. Ainda tem médico brigando com cannabis, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Querido, o que você tem para oferecer no lugar disso? O que você propõe que funcione, que não tenha efeito colateral em vez disso? Enfim, né, se um médico é capaz de dizer que tá faltando namorar na vida de uma mulher porque ela tem uma síndrome dolorosa crônica, pra mim, assim, é um consultório em que eu não passo mais nem na porta. E eu sei que, infelizmente, nem todo mundo tem esse luxo de poder escolher seu médico. Muitas vezes você tem que ir no médico que tem, que tá disponível. E aí você faz o quê? Como fica seu psicológico depois de uma consulta dessa? Como que fica a sua segurança no tratamento que tá sendo passado pra você se o médico, se o profissional invalidou o que você sente? Ele invalida o que você tem e depois te prescreve um remédio. Que confiança você tem nesse tratamento? Se a pessoa não entendeu, não acolheu o que você está relatando. Tem muito estudo que fala de que um dos passos do tratamento é justamente esse acolhimento, é essa validação, é a pessoa olhar e falar, sim, eu sei o que você está sentindo, né? Posso não saber na pele, mas é isso, eu entendo, eu acredito, eu valido o que você tem. Nós vamos cuidar desses sintomas. E não, minha filha, vai, você precisa tirar umas férias, né? Isso é uma coisa absurda de se ouvir quando você tá indo num consultório tratar uma doença. Então, assim, seguimos na luta, seguimos combatendo esses abusos. Saibam que isso é um abuso. Isso é um crime passível, inclusive, de denúncia no CRM. E eu acho que, assim, né, a gente precisa começar a realmente falar, começar a expressar essas coisas, a confrontar, porque existe também toda uma dinâmica de poder, né, nessa coisa da medicina, existe todo
toda uma cúpula que ronda todas essas questões, e a gente só vai conseguir esses avanços unidos e falando. Então é isso, assim, em algum momento você sair de algum consultório, seja médico, fisioterapeuta, qualquer profissional que seja, se você se sentiu constrangida, se você se sentiu humilhada, se você se sentiu invalidada, fale. Não aceite, não vá pra casa com isso e guarde pensando que você é um problema, que você... Não é. Você não é o problema. Lembre disso, isso é muito importante. Para que a gente possa ter conquistas e avanços nesse quesito da dor crônica. E assistam O Mistério de Maia na Netflix. Já aviso que é uma história dificílima. Então, enfim, quem for sensível, talvez... Não é melhor saber disso antes de assistir, mas pelo menos pra mim, assim, por mais que me revolte, me dá forças também pra continuar nessa luta, porque é uma luta. E é isso, gente. Comentem aqui pra mim, assim, quem já assistiu o documentário, ou enfim, o que vocês sentiram a assistir esse vídeo, pra gente continuar se apoiando, tá bom? Beijo.